Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 34ª aula da Escola Bíblica, onde estamos aí já há algum tempo, estamos até acostumados com essa aula online. Espero que você esteja gostando, curta, compartilhe, comente, conosco, se você tiver aí alguma dúvida, esteja falando conosco. Então, aula passada, nós adentramos o Evangelho de João. Falamos sobre o capítulo 1 e agora nós vamos passar para o segundo capítulo, onde João começa a comentar os milagres de Jesus. Então, aula passada, João apresentou Jesus, João veio falando de Jesus chamando os discípulos, alguns deles, como Filipe e Natanael. E agora nós vamos falar sobre o primeiro milagre de Jesus. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. E a palavra de Deus, no versículo 1 e 2, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, e Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, o primeiro milagre de Jesus, e ele não é narrado nos outros evangelhos, e não sabemos de quem era o casamento, mas os personagens são mostrados, como a mãe de Jesus, Jesus e os discípulos. O ministério de Jesus, veja como é importante Jesus ter sido convidado com os seus discípulos, e está sendo convidado para estar na vida do povo que ali está, né? Então, nós sempre falamos na igreja, olha, convide Jesus para estar na sua casa, porque sempre acontece um milagre. No verso 3 e 4 diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A festa de casamento, e era comum que esta festa do judeu durasse 7 dias. Festa longa e bem preparada. Então, nós temos aqui a figura do vinho e do casamento. O vinho na Bíblia é sinal de alegria. E acabar o vinho em um casamento era uma tragédia. Acabar o vinho era uma humilhação. Mostraria falta de cuidado dos noivos para com a festa, para com os convidados. E nessa cultura era algo muito sério. Então, temos algumas expressões que nos parecem rudes até, né? Que trata a mãe desta maneira, como Jesus fala com ela. Mas ao pesquisar, nós compreendemos que essa expressão, no original, nem sempre a tradução consegue trazer a verdadeira forma de que foi dita em outra língua. Então, mulher, ó mulher, é um termo respeitoso no hebraico. Não é uma maneira qualquer de se falar. Então, Jesus está tratando Maria, sua mãe, com respeito. Ó mulher. O que nos chama a atenção é Jesus não tratar Maria como mãe nessa hora. Mas agora ele já estava como Cristo. Agora ele já estava como Filho de Deus. Jesus não está sendo desrespeitoso com sua mãe, e o que parece é que Maria está tomando a frente da situação, na visão dela. Mas essa expressão de Jesus, ainda não é chegada a minha hora, traduzida, ainda não é a hora do milagre. Está orientando Maria, então, uma atitude de mãe para com o filho, né? Uma conversa, e ele fala: o milagre ainda não é para ser feito agora, né? É isso que Jesus está tratando Maria e respondendo com todo respeito. Versos 5 e 6. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Maria entende e fala aos serventes para obedecerem Jesus. Ela então indica que Jesus está encabeçando o que vai acontecer, e não ela.
Então obedeçam a ele, né? Eu não tenho nada com isso mais, fale com ele. Então 6 talhas eles usavam para a purificação. Mãos eram a purificação das mãos, né? Era importante que essas talhas vão representar a antiga aliança simbolicamente. Metreta era de 30 a 40 litros, então 60 a 120 litros cada talha. Então eles criam que a pedra não se contaminava. O ambiente do milagre agora já está pronto. Então em João 2, 7 e 8 diz, Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai-a ao mestre-sala. E eles o fizeram. As talhas poderiam estar com pouca água, então já foram usadas e encheram totalmente. Estavam se colocando ali uma série de observâncias do Antigo Testamento. Então ali estava sendo encerrada aquelas leis cerimoniais que eram do judaísmo. Mestre-sala era o comandante da festa. Temos talhas cheias e os serventes levando agora para o líder da festa essas talhas. Então, verso 9 e 10 diz, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, então ele não sabia de onde vinha esta água, se depende que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então as pessoas já estariam fartas com o bom vinho, passariam a servir então um vinho inferior. Era uma estratégia da festa, né? O bom vinho é a nova aliança, feita com os discípulos através do cálice, e vai estar então à disposição de todo esse mundo. Então o vinho que Jesus fez era alcoólico, né? Todo mundo questiona isso. Vamos recorrer ao original, ao grego. Em João 2, 9 e 10, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, ao buscar a palavra no original, vinho no grego é oinos, vinho fermentado com teor alcoólico. Comparação, buscar outros textos que têm a mesma palavra e observar como foi aplicada pelo autor. A mesma palavra, oinos, usada no texto de João e Efésios, nos dá um elemento a mais. Só dá para se embriagar com vinho com álcool. Então, pela comparação, chegamos à conclusão de que o vinho citado por João era sim com teor alcoólico. O texto não diz a porcentagem de álcool, mas a diferença. Estamos diante de um vinho com pouco teor alcoólico. O fato é que Jesus, ao transformar água em vinho, ele está incentivando a bebedice? Claro que não. Então, no Antigo Testamento, o vinho era usado sem proibição. O que era proibido era a embriaguez. Então, entenda que é uma cultura diferente da cultura de hoje. Eu sou contra bebermos, né, a estar aí tomando bebida alcoólica. Dá um testemunho negativo, principalmente se é algo de um grande teor alcoólico, né, que leva ao alcoolismo. Então, o vinho, a comida em excesso, leva ao alcoolismo e à glutonaria. Tudo em excesso não dá certo, é pecado. Então, o pecado está no uso indevido, tanto da comida quanto do vinho. Então, em 11:12 diz, com este deu Jesus
princípio a estes sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, com seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, João faz aqui algumas observações pessoais nos milagres, ele faz a narrativa e comenta para compreensão mais profunda, que a família toda de Jesus estava lá. Então, possivelmente, era alguém conhecido da família, porque todos estavam lá, a mãe, o pai, Jesus, os discípulos, todos estavam lá na festa. Então, agora, João começa a fazer uma narrativa para mostrar como um discípulo crê de verdade e aquele que não crê de verdade. Então, no verso 13 e 14, diz: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também cambistas assentados. João narra a chegada de Jesus em Jerusalém para esta festa, né? Era a festa da Páscoa, um pouco antes, né? Então Jesus está chegando ali. Então observe que ele cita um incidente muito importante. Imagina Jesus chegando ao templo, ele encontra uma porção de animais, de pessoas circulando naquele local e também cambistas. Cambista que eles faziam câmbio. Vinha uma pessoa de outro país, eles tinham dinheiro, eles trocavam a moeda, né? E que não era aceita em Jerusalém, então ela era trocada. Era como se fosse assim uma casa de câmbio. Todos ali ocupados com vendas, negócios. Esse é o cenário que Jesus encontra, o templo. Então Jesus encontra ali tudo desgovernado. Esses animais, eles eram mais usados para o sacrifício das leis em Levítico. As pessoas que vinham de muito longe tinham dificuldade de trazer as suas ofertas. Então, os seus animais, né, como que eles iam transportar muitas vezes. Então, era comum, não era proibido ter pessoas que facilitassem isso. Trazia o dinheiro, comprava o animal, e não é isso que Jesus está proibindo. Jesus está proibindo a forma de como isso está sendo feito, com objetivo puramente comercial, e não para facilitar a vida, mas para explorar as pessoas. Então, no templo, o templo de Herodes, de 19 anos antes de Cristo, que demorou para terminar esta reforma do templo. Então, nós vemos aqui essa dificuldade de Jesus chegando no templo e todo aquele comércio sendo feito. Eles não estão preocupados ali com aqueles animais que vão ser sacrificados em favor dos pecados daqueles que estavam ali levando. Não. Eles estavam preocupados em tirar dinheiro daqueles que vinham para poder comprar aqueles animais. Então, ali estava só um comércio geral ali. Então, versículo 15 e 16, tendo feito um azonag de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Esse azonag que a Bíblia diz, ele faz um chicote. Então Jesus estava fazendo o que os líderes religiosos deveriam ter feito, né? Restaurar a ordem, o objetivo principal. Mas os religiosos também tinham a sua porcentagem sobre a venda, sobre o aluguel do local para os comerciantes. Então Jesus coloca em ordem a casa, como era feito, que tudo estava errado, fizeram um supermercado e usavam ali as pessoas. Então Jesus demonstra a sua autoridade diante de todos. Salmo 69:9 diz: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O cuidado especial o fez peitar os sacerdotes e provocou a todos eles. Em João 2:18-19 diz:
Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazerdes essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Eles queriam que Jesus explicasse a sua autoridade, né? Já que não era sacerdote, mestre oficial, pessoa importante politicamente. Então Jesus traz um ensino, o que não foi muito bem compreendido por eles. Sabemos que Jesus está falando dele mesmo e as pessoas não entendem porque não estavam conectados ainda com a missão de Jesus. Vamos entender que Jesus está aí arrebanhando os discípulos estão agora começando a ser ensinados por Jesus, então eles estão sendo construídos. Então vamos entender isso. Mateus 27:40 diz que acusam Jesus de algo que não entenderam. Então, ali tem a história em Mateus, né? Você pode ler lá, Mateus 27, versículo 40, leia um pouco antes, um pouco depois, para você entender bem esta fala. Versículo 20 e 21 diz: replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? E ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, eles dizem da construção iniciada por Herodes, né, 46 anos antes, mostra que as pessoas não compreendiam o teor da mensagem de Jesus. Ele falava da sua missão de ser morto e ressurgir. João explica que era o próprio corpo de Jesus. Versículo 22 diz: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Deus. João escreve muito tempo depois da morte de Jesus que os discípulos se lembraram e mostra que eles muitas vezes não tinham uma compreensão imediata porque eles estavam sendo construídos dentro de todo o ensinamento de Jesus. Verso 23 e 24. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Então, nós temos aqui João não detalhando os sinais. Ele fala de um tipo de crente, os que veem os sinais, enxergam determinadas coisas que Jesus fez, estavam na festa e viram milagres. Creram no seu nome, mas Jesus sabia que a fé deles era superficial. Se baseava nos sinais e não em amar a pessoa de Jesus. E é a pessoa que quer os milagres de Deus e não o Deus dos milagres. E então Jesus não dava confiança, fé de aparência. Você ama Jesus? Ou você tem uma fé de aparência, por aquilo só que você vê? Você crê em Jesus, mas você não tem fé. João coloca esse fato entre 2 acontecimentos da purificação do templo e faz vários sinais e o encontro com Nicodemos. Ele coloca estrategicamente o primeiro grupo dos que creem superficialmente e demonstra um grupo que vai além do superficial através de Nicodemos. Então, no verso 25, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, João faz um comentário para demonstrar o seu conhecimento e além do testemunho de alguém. Ele conhecia o coração dos homens. Ele sabia exatamente o tipo de fé que tinham aqueles homens. Agora, nós vamos passar para o encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus nos traz aqui muitos ensinos e coisas importantes com esse encontro. João capítulo 3, versículo 1, diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
Nicodemos era um homem que fazia parte de um grupo de religiosos importantes, um dos principais dos judeus. Essa narrativa de João é para mostrar que ele era um homem importante no Sinédrio, fazia parte do Sinédrio. No versículo 2, diz que este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então foi à noite, porque não estava querendo ser visto, reconhecido por ninguém, chama Jesus de Rabi, que quer dizer mestre, e Nicodemos, ele reconhecia Jesus como mestre, mas existia naquela época mestres oficiais, conhecidos pelos religiosos, e eles ensinavam, né? Eles tinham na mente os conceitos da lei, que não podia salvar ninguém. As obras não podiam salvar ninguém. Nós já falamos sobre isso. A lei não salvava porque eles não podiam cumprir 100% da lei. As obras também não salvam porque necessário é a fé para que possam ser salvos. Então, eles faziam muitas vezes só para aparecer, né, e não de coração. Então, no verso 3 e 4, diz: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho, porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus introduz aqui um conceito que Nicodemos, sendo também um mestre, não entendia, porque os religiosos estudavam as leis do Antigo Testamento, e essa lei tinha regras que precisavam seguir. Então ele se confunde totalmente com o que Jesus agora estava trazendo. O conceito que Jesus diz aqui é uma complementação do que ele mesmo diz para Jesus: Mestre, eu reconheço você como mestre. Ninguém pode fazer essas coisas se não vier da parte de Deus. Jesus diz: vim da parte de Deus, mas isso não é suficiente. É preciso algo a mais, que é o nascer de novo, que é o que chamamos de regeneração, que é quando a gente se converte, muda de caminho, e Jesus diz que é importante, imprescindível para o reino de Deus. No verso 5 e 6, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, o que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, água e Espírito significa uma obra completa de Deus. Arrependimento e mudança espiritual. Ação do Espírito Santo na sua vida. Então, obras não salvam. Jesus quer dizer que o novo nascimento vem de Deus e não dos homens. O que é dos homens é dos homens. As obras não fazem o que Deus deseja fazer no coração do homem. As obras vêm depois. As obras são consequência de uma vida espiritual, de um coração convertido. Então, somos salvos e fazemos as boas obras. Para as boas obras que somos salvos, e não salvos pelas boas obras. E João 7,8 diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, não fique admirado, porque é o correto, a forma de Deus agir na vida das pessoas. Esse é o resumo da conversa de Jesus com Nicodemos. Então, só estão relatados aqui os tópicos principais. O que o ser humano pode fazer não salva, não regenera. O que salva é a ação de Deus no coração dele. Então, Jesus usa a figura do vento
para dizer que é um ato de Deus. Onde ele quer, é visível através da mudança de vida de uma pessoa. Então, o esforço humano não faz alguém nascer de novo. A obediência da lei não tem esse poder. E crer nos sinais não tem poder de regeneração. O que é nascido do Espírito é conduzido por Deus, pela presença do Senhor na sua vida. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então era um contraste grande que Jesus estava falando com o que Nicodemos havia compreendido e aprendido. Eles viviam em obediência detalhada da lei e não pela fé. Eles acreditavam na obediência exterior, como lavar as mãos, que eram aquelas leis cerimoniais. E Nicodemos tem isso em mente. Jesus vem agora com um conceito baseado no coração e não no exterior. Então a obediência à lei era importante, mas não era o mais importante. Não adiantava ser obediente a Deus e ter um coração distante de Deus. Nicodemos estava debaixo das tradições. Por isso que Jesus questiona a Nicodemos. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje, né? Dá para você dar uma relida nestes versículos que nós lemos, que aí você vai ver que você tem um pouco mais de entendimento. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus, juntamente com a sua família. Um beijo grande no seu coração e continua guardadinho.